2025 foi marcado pelo grande medo em relação à explosão da dívida americana, déficits fiscais e falta de confiança sobre os papéis, o que faria com que os juros estivessem explodindo. Mas eles estão fazendo exatamente o contrário, eles não param de cair. Mas por quê? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Isso parte de uma grande narrativa e um não entendimento sobre o que move os juros, principalmente da curva de juros americana. Mas a gente precisa sempre voltar para o que se fala nesse exato momento, colocando-se uma grande expectativa sobre o que o Fed vai fazer em dezembro. Então o mercado ele quer simplesmente uma certeza, né, uma tranquilidade sobre o que vai acontecer, e agora, finalmente, aqui, segundo o Polymarket, no mercado de apostas, né, que é excelente para você poder ter uma noção do que vai acontecer, porque agora já temos uma liquidez de mais de 171 milhões de dólares, já dá uma boa probabilidade de que o Fed vai de fato fazer aqueles cortes esperados pelo mercado, né? Tivemos um grau de incerteza aqui bem chato, né, para quem quer investir ali na SP500 e garantir que ela continue subindo, e isso aqui traz uma certa tranquilidade de que ele vai fazer esses cortes. Só que isso aqui parte sempre do pressuposto de que corte de juros estimulam a economia. Mas quem acompanha esse podcast sabe que é exatamente o contrário. Quando você tem um corte de juros do Fed, na verdade ele está reagindo a algo que a curva de juros já fez. E os juros, na verdade, não estão subindo, eles estão caindo. Mas qual que é essa dinâmica? E por que isso não significa dinheiro abundante? Antes de entrar nesses detalhes, se você gosta desse tipo de conteúdo, nós temos aqui o nosso Substack, onde você pode ver vídeos como esse, de segundas a sextas-feiras. A gente explica exatamente como que a liquidez é criada, por que o mercado de bonds é tão importante assim, porque a gente é obrigado a falar dele, apesar de muitos não estarem investidos nele, mas nós também compartilhamos aqui mais profundamente para membros todos os finais de semana na Universidade Omnimacro, para você aprender macroeconomia de uma forma bem diferente que você não viu na faculdade. E também compartilhamos o nosso próprio portfólio, né? Caso ele, independente dele subir ou cair, a gente faz a publicação dos resultados. Nós estamos aí com mais de 18% esse ano, e membros podem ver também a alocação e mudanças de portfólio. Recentemente eu fiz uma mudança, vou até passar os resultados aqui para vocês também. Então, todos os links na descrição abaixo. E nós estamos agora com a nossa Black Friday. Se você se tornar um membro anual, você ganha mais um ano gratuito. É como se fosse 50% de desconto, mas isso é só para os próximos dias. Então, todos os links na descrição abaixo, como eu já disse. E hoje à noite teremos exclusivamente para os membros Omnimacro Pro a nossa primeira aula ao vivo, né, já para a nova turma, onde você vai poder fazer perguntas para mim. Aqui a gente tem um clima mais intimista também. Então, novamente, tudo isso aqui nos links abaixo. Então vamos lá. É importante a gente ver a narrativa que foi criada em 2025 para você, você deve ter visto isso, né, nas redes sociais, como que nós temos um grande problema em relação a não confiar mais na dívida americana. A moda agora é tirar o capital dos Estados Unidos e investir em mercados como a China, como a Europa, etc. Isso foi uma das principais forças que fez o dólar ficar mais fraco. Só que eu já expliquei, né, como que, na verdade, isso não passou de uma narrativa porque os fundamentos nunca mudaram. E isso, na verdade, eu não estou falando isso aqui para ter razão ou porque eu gosto disso. Na verdade, os juros americanos estão caindo desde o início do ano, apesar de tudo que foi falado. Então, se você pegar o gráfico aqui do juro de 10 anos, que é uma das maiores referências, você vê aqui que desde o início do ano, né, que foi nessa transição do governo Trump, que teve uma série de incertezas sobre o que ia acontecer, inclusive aqui, com o Liberation Day, que aconteceu em abril, você viu uma queda dos juros acontecendo, depois uma disparada desses juros, por motivos que não tinham nada a ver com a administração em si, porque não é o governo americano que consegue fazer com que esses juros caiam simplesmente com um passe de mágica, muito menos o Fed, né? Quem acompanha esse podcast sabe do que eu estou falando, e você percebe que ao longo do tempo essa narrativa veio morrendo e o juro continua caindo. Então, assim, por que ele está caindo? Né? E se você olha para os juros de 10 anos, de 10 anos, não, de 2 anos, você vê, você vê principalmente aqui o epicentro dessa
extrema demanda. Então, é muito importante você entender a seguinte coisa: juros caindo significa que o preço do bond está subindo, você tem uma força compradora. E não tem como você observar esse gráfico sem você entender a função dos bonds americanos na economia mundial, que é o colateral, é a calção interbancária para gerar 80% de todo o crédito que é gerado no mundo, e é isso que faz, que cria liquidez do mundo e gira os mercados. É um dos principais fatores, né? Se não for o maior deles hoje. E aqui você percebe que essa curva está gritando que a probabilidade de nós estarmos migrando para um regime deflacionário, ou seja, onde você tem uma previsão de atividade econômica futura pior, essa é justamente o que o mercado de bonds está dizendo, né? Essa probabilidade fica cada vez maior, apesar, né, de todos os estímulos fiscais e investimentos que estão sendo feitos agora. Então isso cria meio que um vácuo do que está acontecendo agora. Pode ser que isso mude no futuro? Com certeza, mas não é o que a curva de bonds está falando. E o mais importante é a gente ver o formato dela. Então, se você der uma olhada aqui, ó, essa curva laranja é como a curva estava antes. Então, ela estava até invertida, né? Então, você via aqui os juros de curtíssimo prazo que estavam sendo influenciados pelo Fed, mas o de 2 anos, principalmente, estando aqui nessa barriga aqui, mostrando a maior parte da demanda sendo por colateral. E os Estados Unidos deixando de lado as dívidas de longo prazo. E essa curva começou a baixar cada vez mais. E muitos enxergam essa desinversão como uma boa notícia. Não, isso é uma expectativa de crescimento maior e inflação maior, ou seja, nós estamos recuperando. Mas não é isso, porque essa parte, ela ficou literalmente travada, né? Ela está mais ou menos no mesmo nível. O que baixou foi essa parte aqui do curto prazo. Então, a diferença entre a curva de 1 ano atrás, aqui em laranja, e do dia de hoje, que nós estamos vendo nesse exato momento, mostra claramente uma demanda. E dá uma olhada, tá vendo essas bolinhas vermelhas aqui, sinalizando para baixo? Isso é exatamente o movimento que está acontecendo nesse momento de força compradora em cima da dívida americana, que cria uma tendência de mais queda ainda. Claro que isso nunca vai numa linha perfeita, isso tem subidas, quedas, etc., uma certa volatilidade acontecendo, mas ele vem demonstrando esse movimento, que a gente chama de bull steepening, ou seja, a curva desinverte, só que pelos motivos errados. Os detentores de bonds acabam se beneficiando porque eles estão se valorizando ao longo do tempo. E isso é uma má notícia, por quê? Porque juros baixos não significam estímulo da economia. Juros baixos são um reflexo do que a curva de bonds já fez, onde bancos compram mais bonds para se protegerem do futuro, para terem liquidez, para garantir que eles possam sobreviver, e deixam de entregar crédito para a economia real, para uma pessoa que quer abrir um restaurante italiano, para alguém que quer criar novos empregos. E ele vai represando na financiarização da economia. E os Estados Unidos tentam influenciar isso de uma forma indireta, ao dar mais desse colateral para que os bancos possam estar mais propícios a fazer esses empréstimos, mas não é o que nós estamos vendo agora. Então, a curva inteira vem caindo ao longo do tempo, e isso sinaliza uma menor expectativa de crescimento, uma menor expectativa de inflação, que inclusive cria uma série de problemas na narrativa das tarifas. Então, você tinha uma grande preocupação de que as tarifas fossem criar toda essa onda, essa mega onda inflacionária que vai se espalhar em todos os setores. Só que isso já faz bastante tempo que ninguém fala muito sobre o assunto. O próprio Jeff Snyder falou no vídeo dele de ontem como que isso acabou virando um mito, porque quando você pega os grandes varejistas nos Estados Unidos, como Target, por exemplo, né, que é o retail, Walmart, etc., o preço deles aumentou de fato, porque você teve as tarifas. Só que o problema é que na hora de você fazer o repasse para os consumidores,
eles viram que o volume imediatamente caiu, e isso demonstra radicalmente o problema da economia americana, o problema da economia americana real, de consumidores que não estão conseguindo fazer esse consumo se manter, porque eles não têm mais segurança sobre os seus empregos. E é isso que vai acabar fazendo, né, com que o Fed mude completamente a narrativa da inflação, que de fato ele não controlou baseado no CPI, porque ele sempre olha para trás, né? Ele olha pelo espelho retrovisor, e é uma das grandes críticas que qualquer um pode ter em relação ao Fed, e agora ele foca sobre o mercado de trabalho. Então é labor over inflation. Então o foco é cortar juros para tentar estimular esse mercado de trabalho, como se isso fosse a varinha mágica que resolve todos os problemas. Mas ao observar a curva de juros, você vê claramente como que o Fed está sempre atrás da história, porque ele só consegue controlar, vou colocar a curva do jeito que ela está hoje, ele só consegue controlar essa pequena parte e influenciar juros de um mês, por exemplo. Então é como se ele segurasse isso aqui como se fosse uma cordinha. A partir do momento que ele começar a cortar, essa curva vai para baixo. Mas o de 2 anos já está gritando isso há muito tempo, de 5 anos, o de 10 anos, todos eles estão abaixo do Fed Funds Rate. Ou seja, sempre demonstrando que a curva de juros, ela que coloca dinheiro na reta, né? O Fed não tem risco nenhum de estar errado, é ele que já diz com antecedência que eles não compram a história do Fed. Caso contrário, a curva já começaria a ir para cima num bear steepening, ou seja, quem detém bonds começa a desvalorizar porque a economia está crescendo, está bombando, e o governo teria que competir por aqueles dólares com os juros mais altos, mas a gente está vendo exatamente o movimento contrário. Então isso é uma das coisas que é difícil a gente pensar inicialmente, e é importante quebrar essa linha de pensamento que você tem, ao observar as notícias na mídia, etc. A gente tem sempre essa noção, ou pelo menos a concepção, de que basta uma reunião do Fed e tudo vai se resolver, onde você tem uma alavanca. Se eu subo juros, eu retraio um pouco a economia, eu desaqueço a economia, deixando o crédito mais caro, e se eu corto os juros, eu faço com que isso se reestimule. E, na verdade, hoje temos exatamente o contrário, pois estamos num regime fiscal. Se eu subo os juros, se os juros estão mais altos, mais pagamentos são feitos para detentores de bonds. Você tem que pagar mais juros em cima disso. E eles vão inflando a economia. Agora, quando os juros caem, você tem menos pagamentos para fazer e, ao mesmo tempo, você tem uma ordem defensiva dos bancos. Eu estou comprando cada vez mais, mesmo com os juros caindo. Então, assim, eu estou fazendo esses juros cair e a demanda não para de crescer. E só para você ter uma comprovação dessa demanda da dívida americana, que não é uma boa notícia, por sinal, você percebe nos resultados do último leilão que foi feito ali pelo Tesouro. Isso aqui foi bem recente, né? O 2-year note, que foi que é justamente com a maturidade aqui para 2027. Então você vê claramente aqui, ó, a diferença entre o tendered, ou seja, o que foi requisitado, né, nesse leilão de 184 bilhões de dólares, só foram aceitos 68. Isso a gente chama de bid to cover. Você divide um número pelo outro e você consegue ver qual que era a demanda real que tinha naquele momento de pessoas que desejavam comprar aqueles bonds, mas só 68 bilhões foram vendidos. Isso dá quase 2,5, né? Dá mais do que o dobro ali. Então você mostra claramente que a demanda pelos treasuries de 2 anos foi insana. Mas por que eu vou comprar isso se os juros são os menores dessa curva? Quem em sã consciência quer comprar um bond se ele está pagando pouco? É justamente porque não se trata de um investimento em relação ao seu retorno, se trata em relação à sua liquidez, o fato de que ele é um colateral, e isso só mostra que os bancos estão na defensiva e acaba sendo uma má notícia. Então, a curva, pelo menos, até que se tenha de fato uma mudança significativa na economia real, vai continuar gritando que nós estamos num regime cada vez mais deflacionário.